Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Tá dando para ouvir aí da cozinha? Então nós hoje novamente vamos começar a palestra com duas perguntas. A primeira pergunta: o mal existe? E a segunda pergunta: se nós tivéssemos que ingerir, comer as nossas palavras, nós estaríamos nutridos ou envenenados? Nós vamos responder essas perguntas ao final da palestra. E o tema da palestra de hoje é o poder das palavras. Nós já sabemos que o cérebro físico, ele não pensa. Quem pensa é o espírito. O corpo sem o espírito, ele não é nada. Então o nosso pensamento, ele é oriundo do nosso espírito. E as nossas palavras são oriundas do nosso pensamento. Portanto, as nossas palavras, elas dizem exatamente quem nós somos. As nossas palavras são um retrato do que nós somos no nosso íntimo. Por isso Jesus, no Evangelho de Mateus, dizia que a boca fala do que está cheio o coração. Que a gente fala do que a gente pensa, e quem pensa somos nós mesmos, espíritos. Porque o corpo físico, ele só responde ao mecanismo do espírito. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. Porque a palavra, ela tanto edifica quanto ela destrói. Uma palavra maldita pode levar uma pessoa ao desespero, pode levar à morte. Jesus, através de suas palavras, ensinou pra gente e exemplificou o amor, a caridade, a fraternidade. E Hitler, em contrapartida, com as palavras, exterminou milhões e milhões de pessoas. E por mais simples que a palavra seja, ela, como nos ensinam os indianos, né? Naquela novela Caminho das Índias, eles falavam muito, né? Não vamos jogar as palavras ao vento. Porque, de fato, as nossas palavras, elas vão ao vento. Mas elas vão como bumerangue, aquele brinquedinho que a gente joga e volta. E a gente tem uma cultura antiga, né, de amaldiçoar, de jogar praga, né? Então imaginem o que é a pessoa que tem a coragem de amaldiçoar. Se nós sabemos que no universo tudo é sintonia, então se eu vou amaldiçoar alguém, essa minha maldição só vai chegar a outra pessoa a quem eu desejei se a pessoa estiver na mesma sintonia que eu. Senão não vai chegar. Por isso que algumas pessoas se iludem com a macumba, né? Fala assim, eu acho que fizeram macumba pra mim. Se a macumba chegou, é porque você estava na mesma sintonia de quem mandou. Senão ela não chega. Assim são as nossas palavras e os nossos pensamentos. Eles vão como bumerangue. Eles vão, mas eles voltam. Por isso é preciso muito cuidado no que a gente fala. Eu tenho uma conhecida, é uma mulher de 50 anos, que é uma mulher de aparência normal. Não é feia, normal, ela é normal, mas ela se acha horrorosa. Porque quando ela era pequena, a mãe dela repetia isso pra ela. Eu tive muita infelicidade de ter duas filhas muito feias. Só meus filhos homens nasceram bonitos. As meninas nasceram feias. Eu não conheço a irmã, mas ela feia, a que eu conheço, que é minha conhecida, não é feia. Mas elas se acham muito feias. Por quê? Principalmente a criança, ela absorve a nossa palavra. O que a gente fala passa a ser a realidade para a criança. Então, quando a gente fala para uma criança assim, você é muito levado e você não tem educação nenhuma, olha, você não vai conseguir, hein? Você não tem capacidade. A criança compra as nossas palavras, absorve, acredita no que nós estamos falando. A criança cresce se achando incapaz, se achando mal educado, se achando levado. E vai continuar sendo, porque compra a nossa ideia, compra as nossas palavras.
vezes, até nós mesmos adultos, quantas vezes uma coisinha que nos falam fica conosco o resto da nossa vida. Fica marcado na nossa cabeça como uma verdade absoluta. Então, as palavras, elas tanto elevam quanto destroem. André Luiz nos diz que o problema do homem começou quando ele começou a falar. Até o homem aprender a falar, ele não tinha problemas. Tamanha é a responsabilidade do falar. E André Luiz nos diz também que o lamento excessivo demonstra uma enfermidade da alma. Aquela pessoa que está sempre reclamando, a pessoa que está sempre se lamentando, a pessoa que está ali nunca está bom. O que acontece? Se nós somos sintonia no universo e a gente fala e reclama, o corpo entende o quê? Ah, eu tô ruim, eu tô mal. Ah, eu tô muito mal. A pessoa só lamenta. Eu tinha uma vizinha, quando criança, se você chegasse tossindo perto dela, ela falava assim, Ih, tive um conhecido que a tosse era assim mesmo, morreu rápido. Você chegava espirrando, ela falava assim, espirra pra lá. Isso aí pode ser uma coisa séria, que eu tive um conhecido que morreu assim. Então as pessoas... E se fala para uma pessoa que não tem a mente boa, fala assim, ai, já tô morrendo, né? Tossi, tô morrendo. Espirrei, tô morrendo. Então o que a gente fala tem muito peso às vezes pro outro. A gente pode passar uma culpa pro outro, pode passar uma verdade pro outro, que é uma verdade que é nossa e que não é do outro. Então, nós temos que ter cuidado do que falar e como falar. Porque a gente pode falar a mesma coisa de formas diferentes. Tem uma parábola de um rei, que o rei perdeu todos os seus dentes. Todos os dentes caíram. Então ele mandou buscar lá no reino dele um sábio que interpretasse o sonho dele. E aí o sábio veio e falou, olha, cada dente que o senhor perdeu representa uma pessoa da sua família que vai morrer. O rei mandou dar uma surra no sábio. Falou que o sábio não sabia, não tinha sábio, não tinha nada. Ele não sabia nada. Mandou dar uma surra no sábio, mandou o sábio embora e mandou buscar outro sábio no reino. E o outro sábio no reino chegou e falou, olha, cada dente seu que caiu significa que o senhor vai viver mais do que todas as pessoas da sua família. Ele disse a mesma coisa. Mas um falou que todos iam morrer. E o outro falou que ele ia morrer por último. E ele ficou feliz na vida e mandou dar um prêmio para o sábio. Então nós temos que saber o que falar e como falar. E para quem falar. Porque nem sempre a pessoa está pronta a nos ouvir. E pela psicografia de Chico Xavier, o irmão X, Chico psicografou uma passagem de Sócrates, que foi um grande filósofo da antiguidade, em que Sócrates dizia que quando alguém chegava para contar alguma coisa para ele fazia a pessoa passar por 3 crivos. Ele perguntava, o que você vai me contar é verdade? Você tem certeza absoluta de que é verdade? O segundo crivo, o que você vai me contar é bom? O terceiro crivo, o que você vai me contar é útil? Se não, você não tem certeza se é verdade. Se não é bom e se não é útil, não conte. Não ouça, não fale. Porque não vai ajudar ninguém, não vai acrescentar. E Emmanuel, pela psicografia também de Chico, escreveu, lembre-se da caridade da palavra, a fim de praticar o amor que o mestre ensinou e exemplificou. As guerrilhas da língua, há séculos, exterminaram mais existências na Terra que todos os conflitos internacionais. Ou seja, a língua, a palavra errada, a palavra que destrói,
que rebaixa matou mais pessoas do que todos os conflitos de guerra, do que todas as guerras juntas. Então, a palavra, ela pode matar. Tem a história de um pedreiro que uma mãe foi desabafar com ele, é uma história que realmente aconteceu, que o filho estava se ligando às drogas e que ela estava muito angustiada com isso. E o pedreiro, ao invés de falar para a mãe palavras edificantes, de consolo, de força, porque nada, nenhum problema nosso, ele é definitivo. Deus não precisa de doença para nos levar, não precisa da droga para nos levar. Deus nos leva a hora que ele achar. Aquela hora que está programada, ele volte para casa e a gente vai voltar. Então nenhum problema é definitivo. Seja qual for, de que natureza for, ele de alguma forma tem uma solução. E o pedreiro, ao invés de colocar a mãe com bom ânimo, ou pelo menos guardar o silêncio, somente ouvir, porque ela queria desabafar, ele falou para ela, como aquela minha vizinha de quando eu era criança, eu também tenho um conhecido que tinha um filho que se envolveu com as drogas, morreu cedo. Nessa mesma noite a senhora suicidou-se. Então, esse é o poder da palavra, que eleva ou que rebaixa, que destrói. E nós já sabemos que a água, ela é o receptor, o maior receptor de energia do universo. Por isso a gente fluidifica a água. Porque a água, ela capta todas as nossas energias. Tudo que a gente fala, a água capta. Por isso, quando a gente está muito nervoso, que a gente toma um banho, normalmente a gente dá uma acalmada. Quando a gente está muito nervoso, a pessoa fala assim, toma um copo d'água. Porque a água tem essa força. E aí foi feito um experimento com 2 copos de água. Eu já até contei isso aqui numa palestra. O cientista falou para a água: paz, amor, alegria, compreensão, solidariedade, Jesus. Falou somente coisas boas. No outro copo, ele falou ódio, raiva, rancor, ciúme, ressentimento, maledicência. E aí o cientista foi estudar as moléculas desses 2 copos, as moléculas da água. No copo que ele só falou coisas boas, as moléculas estavam estruturadas, alinhadas, azuladas, saudáveis. No outro copo que ele falou coisas ruins, as moléculas estavam distorcidas, desestruturadas, porque absorveram as palavras. Olha como as palavras têm poder. Um outro experimento feito por um cientista japonês, ele colocou 3 potes com arroz e água. Durante um mês, ele falou para o primeiro pote: obrigado, obrigado, obrigado. Por um mês. No segundo pote, ele falou: você é um idiota. Você é um idiota. Você é um idiota. No terceiro pote, ele simplesmente não falou nada. Ele ignorou o terceiro pote. Ao fim de um mês, ele foi ver como estava o arroz. No primeiro pote, o arroz fermentou e soltou um aroma agradável, um bom odor de arroz. O segundo pote, o arroz ficou todo escuro. E o terceiro pote mofou inteiro. Ou seja, a gente também tem que se preocupar com o não falar, com o ignorar. A palavra, ela eleva, ela bota para cima, ela pode salvar. Uma boa conversa, por isso a gente tem um atendimento fraterno em todos os centros espíritas. A Igreja Católica tem o confessar, que é uma forma também de atendimento
atendimento fraterno. O pastor na igreja evangélica também atende para dar o atendimento fraterno. Por isso, o falar, ele pode salvar a vida, porque ele pode edificar. Mas o ignorar, principalmente se tratando de uma criança, é uma sequela para o resto da vida. Então nós temos que ter muito cuidado com o que falar, como falar e se falar ou não, porque a omissão também é um problema muito sério. E aí, se a água tem esse poder de canalizar o que nós estamos falando, o nosso corpo é composto de 70% de água. 70% do nosso corpo é água. Então, quando a gente fala, o que a água do nosso corpo está entendendo? Quando a gente é maledicente, quando a gente fala, quando a gente está para baixo, quando a gente só reclama, quando a gente só fala da doença, quando a gente vivencia a doença ali murmurando, igual o cavalo quando come capim, que fica ali com aquele capim na boca toda a vida. Esses 70% de água do corpo, o que eles estão recebendo da nossa fala? O que eles estão recebendo? Toda essa água, o que ela está recebendo do que a gente fala no dia a dia? E aí eu me lembro do meu sogro, que não se sentava à mesa sem bem dizer a comida que ele ia comer. Meu amigo Nivaldo também. Não come sem agradecer e bem dizer a comida. Porque nem todos nós temos a comida todos os dias na nossa mesa. Então meu sogro, como o Nivaldo, não se sentam à mesa sem agradecer e bem dizer aquela comida. Porque aquela comida ela vai entrar no meu organismo. E de que forma ela vai entrar? Se eu simplesmente como para matar a fome, dependendo da comida, ou ela vai me matar rápido, se for muita gordura, vai entupir minhas artérias, mas dependendo da comida vai me alimentar, né? Agora, se eu bendigo essa comida, se eu digo para ela que ela é muito abençoada, que ela está me trazendo a saúde, se eu digo para a água que eu vou tomar o comprimidinho do remédio, se eu digo para a água assim, obrigado, mesmo a água que eu vou tomar para matar a minha sede, se eu digo para ela, obrigado, eu depois que preparei esse estudo falo para a água, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Como estarão essas moléculas desse corpo? Qual será o efeito na minha saúde? Certamente será muito positivo, né? Então, para a gente encerrar, eu vou contar a história que se passou numa universidade em Berlim, que um professor, numa faculdade, muito materialista, a sala de aula cheia, o reitor na porta assistindo, e ele perguntou à turma, Deus existe? Mas aí ele olhou para o aluno mais frágilzinho e perguntou, Deus existe? E o rapaz, assim, muito tímido, falou, sim, Senhor, Deus existe. Aí ele perguntou novamente, e Deus criou tudo? E o rapaz falou, sim, Deus criou tudo. Aí ele falou, então Deus criou o mal. E aí fez-se silêncio na turma, o rapaz muito envergonhado, a turma em silêncio, o reitor olhando e o professor materialista, feliz da vida, né? Que ninguém debateu que Deus criou o mal. Até que um aluno se levantou e falou, professor, o frio existe? E o professor falou, claro que o frio existe. Você não sente frio no inverno? Ele falou, professor, o frio é tão somente a ausência de calor. Porque o frio, ele não se mede. O que se mede é a intensidade ou não do calor. O frio é a ausência de calor. Professor, a escuridão existe? Claro que a escuridão existe, o professor respondeu. Claro, quando fica de noite, se não apagar as luzes, não está lá na escuridão? Ele falou, professor, a escuridão é tão somente a ausência de luz. Não se mede a intensidade da escuridão.
Escuridão é escuridão. O que se mede é a intensidade da luz. Então a escuridão é tão somente a ausência de luz. Falou, professor, Deus existe? E o professor falou, Deus não. Professor, o mal existe? E o professor, você está querendo me testar? É claro que o mal existe. Você não vê pessoas se matando na rua? Você não vê as pessoas subtraindo as coisas das outras? Roubando as coisas das outras? É claro que o mal existe. E ele falou, professor, o mal é tão somente a ausência do bem. O mal é a ausência de Deus no coração. Então Deus, aí o reitor perguntou a esse rapaz, né? Qual é o seu nome? Ele respondeu, Albert Einstein. Albert Einstein. Então, Deus, para se manifestar, Ele precisa de cada um de nós. Ele precisa de cada um de nós na nossa palavra abençoada, no nosso pensamento voltado para o bem, no nosso comportamento que eleva, que edifica, que ajuda, nos nossos propósitos de caridade. É assim que Deus se manifesta em nós. Então, voltando lá para as duas perguntas do começo da palestra, o mal existe? O mal só vai existir se nós não promovermos o bem. Se nós não buscarmos o bem, ele vai existir. Ele só existe pela ausência do bem. E o que nós falamos? As nossas palavras estão nos nutrindo ou nos envenenando? Aí cada um responda para si, com a sua consciência. Muita paz para Deus.